Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira e você está no Focando Vidas, que é o ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Nós, eu e Graça, somos responsáveis por uma missão onde nós treinamos pessoas e enviamos pessoas para fora, principalmente para a Ásia. E também trabalhamos com o povo de Israel. Somos associados com a WH, que é uma missão inglesa que está em mais de 35 países. Então eu quero aproveitar, se você está comigo, é novo ou mesmo você já está com a gente há algum tempo, se tem alguém entre vocês que tem chamada para missões, entre em contato comigo para que eu possa encaminhar para a pessoa que vai dar o treinamento, vai estar cadastrando, conversando com a pessoa com respeito a essa chamada. E se realmente se confirmar, então vamos estar dando um treinamento primeiro online, depois no campo, possivelmente no Paraguai, tem uma base lá, e depois a pessoa é encaminhada para o campo que o Senhor colocar no coração. Tá bem? Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99911 5272. E se você é a primeira vez, então nós temos um canal, Raul Nogueira Canal. Exatamente, esse podcast já vai direto para o canal e você pode entrar, se inscreva, se você gostar do conteúdo, compartilhe, ok? E ele tem mais de 500 mensagens e creio que talvez algumas indagações você pode encontrar resposta ali. E se tiver dúvidas, entre em contato com a gente, tá bom? Nós estamos fazendo assim uma série que está no fim, estamos em Efésios, pretendo começar Romanos, que é um livro que é um tratado tremendo, e eu gostaria realmente que você pudesse estar orando por nós. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós falamos na semana passada sobre os filhos. Nós estamos dando uma sequência, questão de idade, estamos discutindo um pouquinho, vou dar uma pequena recordada e estamos praticamente terminando o livro de Efésios, estamos no capítulo 6, tá bem? E antes de nós iniciarmos, vamos orar. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos. Pai, quantas pessoas, Senhor, estão passando por dificuldades, por problemas, Senhor. Quantas. Não só o problema de doenças, mas muitas vezes problemas existenciais. Pessoas drogadas, pessoas com depressão, pessoas se ardendo em ódio, raiz de amargura profunda, somatizando em seu corpo, Senhor. Ah, meu Pai, nós clamamos, Senhor, pelas famílias que têm de alguma forma experimentado esse tipo de problema. Que Tu possas, ó Deus, estar tocando os corações dessas pessoas que são os atormentadores, para que eles possam realmente se converter de verdade, possam nascer de novo e ter uma vida digna. Nós entregamos esse tempo, Senhor, tão difícil, em Tuas mãos. Quero lembrar algumas pessoas que estão doentes, pessoas que precisam do Teu cuidado de forma especial. Lembramos a Rebeca, do Evaldo, Senhor, a Paulinha Tsai, que tem lutado já há algum tempo com respeito a câncer. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida delas. Que elas possam, Pai, experimentar a Tua presença, o Teu poder. São duas guerreiras enfrentando situações tão difíceis. Lembramos o Sebastião, Senhor, Davizinho, duas crianças que tiveram problemas diferentes e hoje estão reaprendendo a andar e a falar. Lembro o Rafa, Senhor, casado com minha sobrinha, Pri. Ele está desesperado, Senhor.
ele tem clamado, ele tem percebido que a situação dele é grave. Ele tem ido cefalia e os médicos não conseguem acertar. E ele muitas vezes cai em depressão profunda, querendo até tirar a própria vida. Já tentou algumas vezes. E minha sobrinha não está aguentando mais, Senhor. Ela não pode ficar nem de pé. Ela tem problema sério na coluna e o governo não aposenta, Senhor. Deus, nós clamamos por essa família, porque eles não recebem os recursos necessários. Estão passando por problemas físicos, psicológicos e espirituais e financeiros. Que o Senhor possa entrar com providência. Deus, eu clamo também pela vida do Caio, seus familiares, Senhor, sabemos das lutas que muitas vezes ele sofre. Lembramos também, eu acho que é Alice o nome dela, que tem passado nesses últimos dias alguns problemas, algumas dificuldades, que o Senhor também entre com providência. Seja comigo, com a Graça, com o Marcos, seja com o Rodrigo, Senhor, lá no Canadá, e a Luciana e a Belinha, seja com a Luciana, Deus, seus filhos, netos, que o Senhor possa agir de maneira poderosa. Seja com os filhos do Marcos também, Senhor, cada um deles. E seja comigo agora, porque vamos estar expondo a Tua palavra. Preciso da Tua direção, somos limitados. Então que Teu Espírito possa estar conosco. Peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bom dia, bom dia. E aí? Como está, Dona Graça? Estamos bem, assim, viajando muito, né? Apesar de ter dado férias para os meus discípulos, mas assim, tem havido muitos eventos, né? Ontem mesmo nós estávamos lá em Campo de Jordão. Passeando, Graça? Foi passear? Não, com um grupo de jovens chineses que vieram do Paraná. Curitiba. Curitiba? Curitiba. Ah, tá. Então troquei. E assim, um grupo muito legal. Assim, a gente não conhecia esses que vieram de Curitiba, apesar do Raul ter pregado lá, mas a gente não conhecia isso já faz muitos anos. E foi assim maravilhoso assim, o que Deus pôde fazer. Desde quinta-feira. Inclusive um está passando também alguns problemas, pudemos orar, houve conversões, né? Assim, então foi lindo o que Deus fez, assim, e também foi muito interessante. Eu me sentei, que eu estava com minhas pernas doendo, porque a gente tinha caminhado muito, e sentei do lado de uma moça e comecei a conversar com ela e perguntamos se ela conhecia Jesus, e ela disse que ela era católica. E aí o Raul chegou e a gente começou a conversar, e ela muito receptiva à palavra de Deus, e o marido dela também. Maduro. Pessoas assim maravilhosas, né? E pudemos falar do amor de Deus e eles aceitaram, né? Então foi lindo assim o que Deus fez e vai fazer ainda muito mais, né? Então assim, a nossa vida não é um acaso, a gente tem que estar pronto para poder responder, né? Sobre aquilo que nós cremos, que é a pessoa de Jesus. Falei para ela que não é igreja, não é dízimo, não é assistência a uma igreja, mas sim é Jesus, né? O único caminho é Ele. Nós podemos ler a Bíblia de capa a capa, você não vai ver uma placa de igreja. Você vai ver Jesus falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, a nossa vida é Cristo, né? Então, onde nós estivermos, porque Ele já demonstrou todo o seu amor por nós, porque Ele nos criou para isso, para sermos filhos, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Só que o homem resolveu andar sozinho, né? E Deus está sempre de braços abertos. Vem, meu filho, eu te amo. Eu fiz tudo por você. Eu fiz o céu, a terra, o mar, os peixes, as aves, os céus. Eu fiz as pessoas. Né? Eu amo vocês.
Ele só quer que você esteja com ele, pai, né? E é um verdadeiro pai, é o nosso verdadeiro pai, né? Ele nunca vai nos abandonar. Lá em Hebreus 13, ele fala assim: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, assim, que amor é esse, né? Então, é o mínimo que nós devemos fazer para ele. Ele está levando aquelas pessoas que estão cativas, até com religiões, mas Cristo nunca veio pregar religião. Ele veio pregar um relacionamento. Então, nós temos que estar preparados para responder quando pergunta quem é Jesus. Bom dia, seu Marcos. Bom dia. Alguma novidade? Então, a gente estava trabalhando aí com uma empresa de telecomunicação. A gente falou até da outra vez que o mercado está muito competitivo, né? Uhum. E a gente achou que não teria mais jeito, assim, né? No sentido de resultado para ele, né? Só que aí eu lembrei que tem uma outra forma de conseguir, que é a parte de display, né? Então estamos vendo, a gente está vendo possibilidades, né? Para ver se ele consegue resultado. Mas, assim como eu falei, o melhor mesmo seria o rede de pesquisa, né? Porque a pessoa já está com a necessidade, né? E o display aparece para a pessoa, mas muitas vezes ela não está com necessidade no momento. Mas como é um valor menor, é um custo menor, então é uma possibilidade que a gente está vendo aí para ver se gera resultado aí para ele. Amém. 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 E para o pessoal entrar em contato com você, se você de alguma forma faz com que a empresa seja conhecida, não é? Isso. E aí, aqueles que precisarem do teu trabalho? Tem o meu site, que é o mktultra.com.br, e o meu celular é o 11 94723 1984. Uhum. Ok, muito bom, muito bom. Então, pessoal, eu gostaria que você tomasse aí a sua Bíblia. Vamos abrir lá em Efésios. E a última vez que nós conversamos, nós estávamos falando a respeito de filhos, não é? Eu estava mostrando algumas coisas interessantes. Acredito que alguns que participaram devem ter notado, e eu vou dar uma pequena recapitulada. Capítulo 6, versículo 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Com respeito aos pais, eles têm que usar duas coisas importantes na criação do filho. Uma é a disciplina. Nós comentamos hoje, a garotada nasce com o celular na mão, quer assistir filmes, etc. Então tem diversas maneiras de você... É o pai e a mãe virtual, né? Tem diversas maneiras de você fazer com que aquela criança te obedeça, usando o próprio fato dela gostar disso, você tirar, colocar no banquinho do pensamento, enfim. Bom, de qualquer forma, não é só disciplina, mas também a demonstração do Senhor significa você fazer uma confrontação notética, que é confrontar com a palavra de Deus aquela criança, fazendo com que ela entenda que aquilo que ela está fazendo é errado. Com respeito aos filhos, nós mostramos bastante com respeito a uma sequência. Eu quero repetir a sequência, e seria interessante, porque eu não vou entrar em detalhes, mas seria interessante você ver o nosso podcast anterior. Mas eu comentei que nós temos diversos níveis de estultícia, de loucura da criança. A primeira nós chamamos de ingênua, que vai do 0 a 2 anos, e usamos Provérbios 22:15, que ele começa aos poucos e tomando conhecimento do mundo,
E você vai perceber uma criancinha com meses, devido à natureza decaída que ela tem, ela já finge que está com fome para ser pega no colo, ela já começa de alguma forma mostrar que ela precisa de alguma coisa usando algum tipo de estratégia dentro do nível dela, não é? E é muito comum, ela está chorando desesperada e tal, a mãe pega e o choro passa. Então, a mãe precisa aprender a trabalhar com isso, né, para não ser manipulada dessa forma. Depois nós vimos a estutícia aprendida, de 2 a 6 anos. Então, ela já tem uma ideia de como ela vai agir no mundo. Ela vai começar a experimentar algumas coisas que ela vai fazer, vai ter resultado bom, porque ela começa a tentar já manipular o pai, manipular a mãe, não é? Provérbios 22, 6. E nós temos a estutícia aplicada, que é mais ou menos de 6 a 12 anos. E nós colocamos Provérbios 18, 12 e 13 e Provérbios 19, 3. Então ela começa a adquirir competência em seus movimentos, em seus pensamentos, em sua fala, começa a vir as indagações, começam os questionamentos, não é? Nós comentamos que o pai e a mãe que não realmente tiveram contato com o filho nessa época, acompanhando, tirando as suas dúvidas, depois não vai fica tranquilo, porque alguém lá fora vai ter. adotar o seu filho ou sua filha. E olha, a hora que você descobrir é tarde, tá bem? Nós, de 6 a 12 anos, de 2 a 6 a gente já pode começar alguma coisinha, mas principalmente de 6 a 12, para que essa criança comece a ter responsabilidades na casa. Nós falhamos muito com respeito a isso, muitas vezes. Então, dar responsabilidades. Não fazer como uma pessoa que eu conheço, que ela bagunça uma determinada coisa, essa pessoa vem, briga, você deixa eu fazer isso, você não faz, tal, e aí depois a própria mãe ou o pai arruma. O que você está ensinando essa criança? Que simplesmente ela vai levar uma bronca, ela vai acostumar a levar bronca, e a mãe vai arrumar. Então, se você quer realmente ajudar o seu filho no crescimento, não faça isso. Se você disse para ele, olha, você vai guardar todos os seus brinquedos. Terminou? Guarda. Aí a criança não quer. Se você não fizer isso, você vai ficar sem o seu celular. Você não vai assistir o seu desenho. Você vai ficar lá no cantinho lá de pensamento. Enfim. E mostra biblicamente por que ela tem que honrar o pai e mãe, etc. Se a mãe quer realmente um crescimento saudável para o filho, não arrume os brinquedos. Ele que tem que fazer isso. Ok? Isso é experiência de alguns aninhos, tá bem? E nós estávamos falando que nessa época, então, as tarefas que os pais vão passar vão estimular essa criança a realmente desenvolver. E a parte de comunicação, né? Eu e Graça procuramos fazer isso depois que eu aprendi, né? Depois que o Senhor me levou a levar meus filhos no sábado, depois que a minha esposa disse para mim, desce do seu pedestal e começa a se envolver com seus filhos. Foi quando eu comecei a levar os meus filhos para o parque e começamos ali então a rolar no chão, jogar bola e tal. Isso foi uma cura fantástica para os meus filhos. Bem, nós tínhamos falado com respeito a... Acho que nós tínhamos começado, né? Outra coisa. Responsabilidade. Não recompense algo que é da responsabilidade deles. Ok? Arrumar a cama. Né? Ajudar isso. Pegar o seu chinelo. Não recompense aquilo que é responsabilidade. Eles têm que aprender a fazer isso aí sem precisar de recompensa.
uma recompensa é muito boa, desde que ele faça algo que ultrapasse aquilo que seria o normal, não é? Ele, de 6 a 12 anos, já está estudando na escola, então ele começa a se aplicar, ele começa a tirar notas muito boas, não é? Então, você fala, filho, estou vendo que você está estudando muito, que você está se esmerando, então nós vamos dar um passeio. E aí leva essa criança para passear. Você comentou também, pastor, que até os 2 anos a criança é ingênua, né? Isso. Depois, dos 2 aos 6, a criança começa Aprender. a aprender. E dos 6 aos 12, ela começa a conflitar e ver as coisas de fora. Porque aí ela Sim. começa a aplicar aquilo que ela aprendeu Sim. e ela vai adquirir então uma competência com aquilo que ela faz, usa, manipula. Quando ela começa então a se interagir, e é um tempo perigoso. Até 12 anos ela está cheia de indagações que precisam ser respondidas. Sim. Ok? Muito importante. Até, eu queria falar, Pode falar. Efésios 6, ele começa de uma maneira muito interessante. Eu estava prestando atenção aqui, ele fala, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, por isso é justo. Por que nós temos filhos? Por que Deus deu os nossos filhos? Você não pediu, você não sabia nem como eles seriam, né? Você ganhou esse bebê, veio para sua família, né? Mas assim, Deus nos deu os filhos para Ele mesmo. Entendeu? Então, um dia nós vamos ter que devolvê-los. Né? Então, como nós estamos devolvendo os nossos filhos? Essa é a pergunta, né? De que maneira, né? Porque assim, quando ele vem pequeno. Tudo que ele vai aprender vai ser um discipulado que ele vai ter dentro da sua própria casa. E é um Depois, discipulado informal, ele vai né? jogar isso lá fora, né? De que maneira? Como ele foi criado, né? Então, assim, ele fala, filhos, obedecei vossos pais. Em quem? No Senhor. No Senhor. Né? Ele fala, honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Ele fala, para que te vá bem e que seja de longa vida sobre a terra. Então, você tem um mandamento, né? Se você é um filho obediente aos pais, né? Então, Deus vai honrar você com longa vida. Não só uma vida de muitos anos, mas de uma boa vida. Uma boa vida. Né? Porque você vai desfrutar daquilo que você aprendeu de bom, né? Ou de mal na sua família. Então, isso é muito importante. Nós, como pais, lá no 4 ele fala, e vós pais, ele vai começar a falar agora para os pais. Não provoqueis vossos filhos a ira. Uma vez eu provoquei isso no meu filho. Depois de muito tempo, nós fizemos uma reunião de família, né? E aí eu falei, cada um vai falar aquilo que tem no coração contra a gente, porque a gente erra, a gente é humano, né? Aí o Rodrigo falou, que é meu filho do meio, falou, mãe, você lembra aquele dia que eu falei para você que não tinha feito aquilo e você me bateu da mesma forma? Aí foi a hora que eu pedi perdão para ele. Falei, meu filho, mamãe realmente errou com você, eu te peço perdão, a gente se abraçou e tal, né? Então, assim, foi um momento de reconciliação, porque a gente, como pais, nós erramos também, né? Infelizmente. Como, né? Porque a gente não teve uma preparação para ser pai, para ser mãe, né? Então, assim, a gente vai errar, mas a gente tem que ter a hombridade de dizer, filho, eu erro também, né? Eu pequei contra você e eu me arrependo do meu pecado e te peço perdão, né? Então, assim, é muito importante, eu acho, Efésios, assim, para mim, é uma vida prática, né? É você conhecer quem você é em Cristo, né? Tudo que você recebeu, né? A herança do Pai, né? Ele te deu uma herança maravilhosa, ser filho de Deus, ter a vida eterna. E Ele foi preparar este lugar maravilhoso para nós, que vamos viver eternamente junto com o nosso verdadeiro Pai que nos fez. Né? Lá em Salmo 139 fala que nós éramos ainda em substância informe no seio da nossa mãe. Né? E Ele foi supervisionando até o seu nascimento. Né? E Ele não te abandona. Você estava no berço lá, Ele estava cuidando de você. Então, todo tempo Ele está cuidando de você. Né? Então, assim, e muito mais agora que nós somos filhos de Deus, né? Ele fala, nunca te deixarei. Nunca, jamais
Essa tinha é uma abandonado. afirmação forte lá em Linda. Hebreus, né? Hebreus 11. Muito forte. 13? Não, 13 e 11. Acho que é. Eu não posso dar o endereço errado, mas eu vou verificar. Comentários, Marcos? Acho que a gente já comentou bastante no outro podcast com relação a conversar com os filhos, né? Então, da outra Sim. vez eu já comentei bastante. Tá bom. Bom, agora nós vamos entrar na chamada estutícia frustrada. Meu filho, eu acho que cada pai que está me assistindo agora vai entender bem o que nós vamos conversar. De 12 a 18 anos. E tempo difícil. A gente normalmente fala de adolescência, né? E até usa uma expressão errada, né? Os aborrecentes. Não fale assim do seu filho. Todos nós passamos por esse período. Todos nós tivemos Sim. muitas e muitas indagações. Todos nós duvidamos que as coisas que os nossos pais falaram, será que é assim mesmo, né? A Graça e eu temos muita experiência de aconselhar algumas coisas para os nossos netos, não mais filhos, que os filhos já são homens, mas os netos, e eles não crerem, né? Porque parece que hoje a experiência dos mais velhos não vale nada. Mas que enquanto você tiver possibilidade de estar cuidando, então ore por eles, porque essa estutícia frustrada é o período de 12 a 18 de grandes conflitos, grandes problemas existenciais. E uma coisa que você falou, eu me lembrei agora, é muito interessante. A gente trabalhou na USP com jovens e a gente percebia que no começo do ano, começo do curso, a sala estava abarrotada, gente até sentado, né, na janela até. E a gente percebia que no primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano, a sala já estava vazia. Né? Então, assim, então existem muitas frustrações, inclusive na melhor faculdade do Brasil, eu creio que da América Latina, é a USP, segundo a Unicamp. E a gente pode perceber os jovens com depressão, porque muitas vezes ele é levado a fazer aquele curso e chega no terceiro ano, que nem o chinês um dia desse falou, eu estava fazendo faculdade e está abandonando o curso. Né? Então, assim, isso é muito comum. Mas os pais não aceitam. Muitas vezes, né, eles têm medo de falar, olha, não é isso que eu queria, não é, eu errei, assim, eu acho que tem que haver uma compreensão dos pais, né? Por quê? Né? O que está acontecendo? Assim, acompanhar o filho, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, é o que a gente percebe muita depressão, muito abandono, né? Então, assim, é muito importante também essa fase que você falou, né? Que quando eles entram também na universidade, né? Muda então, o paradigma. Assim, muda o paradigma, porque anteriormente até nós tínhamos um curso, né? Eu entrei na USP agora, né? Então, a pessoa pensa, poxa, ele é a pessoa mais feliz do mundo, né? Mas aí virão os conflitos, né? Então, assim, muitas perguntas muitas vezes não são respondidas. Então, isso é muito importante, porque quando a criança está na escola é tia, tem várias tias, tia. Quando ele entra na universidade, inclusive, nós tivemos uma pessoa na Unicamp, ele entrou na engenharia mecânica, e ele não morava no Brasil, não falava bem o português, e falou, até uma meba sabe isso. E ele não havia explicado. E ele falou, poxa, se uma meba não sabe e eu não sei, então eu sou pior que uma meba. Né? Então, assim, começam os conflitos. Então, é muito importante nós também estarmos presentes. E uma maneira que nós fizemos foi estarmos, né, com os nossos filhos uma vez por semana. Aquele dia só dele. Hoje, o que você quer fazer? Você quer ir no cinema? Você quer tomar um sorvete? Você quer, sei lá, ir no museu? Né, coisa que eu gosto muito, de artes. Então, assim, é muito importante você também doar esse tempo para o seu filho e ouvir. Isso é muito importante. Pegando um gancho,
encontrei, principalmente no mundo asiático, muitas frustrações, porque os pais exigiam que aquele filho fosse ou médico, ou engenheiro, ou dentista, e aí vai, né? Advogado. E muitas vezes a pessoa não quer isso. Não, olha, encontrei muitos que acabaram se formando naquilo que o pai queria, entregou o diploma para o pai e aí foi fazer o que ele gostava de fazer. Então, esse nível de frustração nós pais podemos causar. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo e queremos transferir para o filho. Ou seja, a gente usa uma pressão, não é, de pai, só que esquecemos que o filho ele não gosta disso. Ele não quer isso. Meu pai, por exemplo, queria que eu fosse advogado, né? E eu não queria ser advogado, e muito menos contador. Então, eu me identificava era com a administração de empresa, e foi o que eu fiz, não é? Então, não vou nem contar a história, né, a respeito do que aconteceu isso. Mas é muito importante, pai, cuidado. Converse com seu filho, acompanhe enquanto ele estiver na faculdade. Eu estou aqui na Unicamp, eu e Graça, e temos encontrado pessoas hoje, afastado da Unicamp 27 anos. E encontrei um novo grupo, um novo tipo de pensamento geral. Então, eu e ela estamos começando a reprogramar algumas coisas para que nós possamos conversar com eles e atingir isso, tá bem? Esse período de estutícia frustrada é porque ele começa a sofrer a estutícia do outro, ou seja, não é só ele que vai manipular, não é só ele que vai fazer bullying, ele começa a sofrer. Ele já vinha sofrendo antes, lá de 6 a 12, mas agora a coisa vai apertar, porque o nosso mundo é diferente. Ele foi, se você é um pai que cria ele segundo a palavra de Deus, ele tem que estar bem solidificado. Porque o mundo que nós encontramos na faculdade, nos cursinhos, né, mesmo nas escolas hoje, o certo agora é errado e o errado agora é certo, em várias áreas. Então, nós temos que ter cuidado, trabalhar. Graça, leia Provérbios 18, 12 e 13. Tá, só para... antes disso, eu quero colocar o versículo correto. Hebreus 13, 5. Você pode ler o versículo todo, porque ele começa: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele diz: de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Porque parece assim que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas se você é avarento, é porque você não confia que Deus vai te suprir dia após dia, né? Então ele está te dando: nunca te deixarei, Amém. Nunca, jamais te abandonarei. Amém. Então, É só para recordar, nós já lemos esse versículo, Tá. mas versículo Provérbios 18, 12 e 13. E Provérbios o Marcos pode ler 12. Provérbios 14, 12. 12. Uhum. 12, 13. Pela transgressão dos lábios, é isso? Provérbios 18, 12 e 13. 18. Foi 12, 18, 13. Tá. 18, 12 e 13. Tá. Responder antes de ouvir é estutícia, é loucura e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Uhum. Ok. Então, nesse período, as crianças muitas vezes elas falam, não querem ouvir, não é? O pai aconselha, ou professores, e ele normalmente está passando por cima, falando aquilo que ele imagina. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, pode ser? Pode.
Inclusive, tem muitos missionários que fazem isso. Nós também fizemos. Agora eu vou servir o Senhor. Eu vou para tal lugar. Começa a orar, tá. Aí Deus quer enviar essa família. Só que o pai e a mãe, eles tomam a decisão. Só que eles não falam para os filhos. Não conversa com eles. Falam, filho, agora nós vamos servir o Senhor em tal lugar. Você vai ter uma nova língua, nova comida, novos amigos, nova escola, tudo. Porque os pais pensam que só eles que vão passar por problemas, né, de adaptação. Mas a criança também. Uhum. Inclusive, nós tivemos um caso que a criança, ela estava muito nervosa, E, inclusive, o pai foi dar banho, ela deu uma mordida na mão do pai que saiu sangue. E a pessoa me ligou apavorada. Nossa, minha filha fez isso. E aí eu falei, você conversou com a tua filha com relação ao que vocês iam fazer? Vocês tomaram a decisão. Mas, assim, explicar o que ela vai encontrar na frente, né? E a gente já morou em vários países, nós encontramos muitos filhos de missionários com depressão. Uhum. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para o meu país, eu quero isso, eu quero aquilo. Entendeu? Inclusive essa criança, eu falei, chega para ela e fala, um dia nós vamos voltar, nós estamos um tempo aqui, né, um tempo de adaptação, né? Se a gente não se adaptar, a gente tem a possibilidade de voltar, entendeu? Então, assim, dá uma esperança para essa criança. E foi, assim, maravilhoso, porque ela odiava um professor lá da escola, que era indiano. Naquele dia, o professor estava na porta e ela fez assim, colo. Pediu colo para ele. Entendeu? Assim, então, assim, é uma coisa que parece nada. Parece que a criança, ela é um objeto, mas não é. Ela Amém. tem sentimento. Amém. Marcos, então, aí dentro da estultícia frustrada, de 12 a 18, leia, por favor, Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Uhum. Então, quando, nesse período de 12 a 18, como ele é muito inseguro, é o período que chegam aqueles que vão oferecer droga, curiosidade. Se ele não foi bem estruturado, de 6 a 12, se não foi bem alertado, é possível que ele acabe caindo na armadilha, né? Sim. Bullying, como enfrentar essas situações, enfim, uma série de coisas que o pai tem que preparar de 6 a 12, para que essa criança de 12 até mais à frente, 12 a 18, ela possa enfrentar situações adversas. Ela vai sofrer a estutícia dos outros, não só ela vai fazer o errado, mas ela vai sofrer, tá? Então, esse é um período, escreve isso, esse é um período entre um grande conflito. Qual conflito? Entre a liberdade e a necessidade de segurança. Queridos, é algo que se o pai não cuida, se o pai e a mãe não instruem, esse aspecto de liberdade e necessidade de segurança vai levar essa criança a problemas e coisas assim seríssimas. Nós fazemos aconselhamento principalmente também com jovens, né? E a gente faz direto, né? Então tem uma pessoa que estava passando por uma série de conflitos, não vou entrar em detalhes, fazendo faculdade, não foi totalmente instruída em certas coisas. Então, muitas perguntas a respeito disso. Sim. E nós tivemos, então, o privilégio de responder a cada uma delas, coisas que o pai deveria ter feito, ok? E essa pessoa, inclusive, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas nós temos que entender isso. Conversa, gaste tempo, saia. Se você tiver mais de um filho, sai com um deles, depois outra vez sai com o outro. Conversa. Gaste tempo. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. E você não vai gostar. Tem uma outra então, coisa que eu me lembrei agora, que é muito importante também. É a pessoa que tem problemas físicos. Né? Uhum. Então,
Eu tenho 2 filhos com problemas visuais. E a minha filha, por exemplo, ela tem 20%, ela tinha 5% de visão. Mas Deus foi tão gracioso conosco, ela foi para 20%. E assim, nunca criei meus filhos como deficientes. Tá? Então, assim, se você vê minha filha com 20% hoje, você fala que eu sou mentirosa, que ela não tem 20% de visão. Eu mesmo, como mãe, me esqueço às vezes. Às vezes eu pedia para ela varrer o chão e às vezes ficava alguma sujeira. Eu falei, filha, mãe, eu não estou enxergando, né? Ai, me perdoa, filha, me perdoa, né? Então, assim, e eu me lembrei de um caso muito, muito legal em São Paulo, e é uma família, a metade dos filhos eram normais, vamos dizer assim, e a metade dos filhos eram, porque os pais eram parentes, né, próximos, e se casaram. A metade dos filhos nasceram normais e os outros com problemas. E uma das meninas ela tinha problemas muito sérios. Ela não falava direito, ela não anda, ela tem os pés todos com problema. E ela cresceu, ela começou a amar uma pessoa também que era paraplégico, um moço muito bonito. Ele levou um tiro, foi assaltado, e ele e o pai, ele levou um tiro. E eles se conheceram pela internet, eles se apaixonaram. E a família, porque os pais já haviam morrido, e a família, não vai, não vai. E ela chorando assim, amargamente. Eu cheguei lá, ela estava chorando muito. Aí eu falei assim, aí eu pedi para a família, eu posso levá-la? Eu levo até o shopping, eles se encontram, eles se conhecem. Depois a gente volta, eu trago ela de volta. Tá bom, né? Aí, mas foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Foi tão bonito, os dois se conheceram lá no shopping e de mãos dadas, eles andando para lá e para cá de cadeira de roda, sabe? Eu fiquei assim, estarrecida, né, de ver aquilo, assim. Até falei para a família, ela também tem um coração, ela também ama, ela é uma pessoa, né? Só que ela tem alguns limites, né? Alguns limites, mas se você ajudar. E foi tão lindo. Depois ela pediu para mim falar com a família também, que ela queria aprender a pintar e bordar. E aí nós arrumamos a van que vinha em casa pegá-la. Eles não queriam, mas falei, deixa, ela vai em segurança, vai, né, até a escola. Ela vai ter outras pessoas que ela vai conviver, que têm os mesmos problemas, as mesmas limitações, vão se conversar. Então é muito bom para ela, é um novo universo que ela vai ter, né? E aí eles permitiram. Então a van vinha uma vez por semana, levava até a escola e trazia de volta, né? Então, assim, ela começou a ter uma vida também, né? Às vezes nós limitamos as pessoas, né? E isso é muito ruim. Comentários, Marcos? Nada hoje. Tá calado demais hoje. É que minha mãe já tá falando bastante. Eu tô falando demais. É que da outra vez eu falei muita coisa, né? Então. Tá bom, você falou uma coisa muito boa. Tá bom, então deixa eu terminar aqui. Agora eu quero fazer direto, senão não vai dar tempo. Então, dentro dessa estutícia frustrada, de 12 a 18, então esse conflito entre liberdade e necessidade de segurança tem que ser muito bem trabalhado. Bem, aí vem a pergunta: como afastar a estutícia do coração da criança e do adolescente, etc. Primeiro, nós temos que criar parâmetros, limites com respeito ao que ela pode ou não pode fazer, exatamente para estabelecer dentro desses limites aquilo que, onde ele vai andar, vamos dizer assim, ok? Então, respondendo algumas perguntas. Qual pergunta? Será que sou amado? Querido, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Eu nunca recebi do meu pai. Enquanto, bom, só no finalzinho da vida dele, mas meu filho, eu te amo. Era uma frustração minha. Quando eu me converti, já adulto, crescendo, Deus foi trabalhando na minha vida. Eu, que não parava com meu pai 5 minutos sem brigar, aí Deus foi trabalhando. Um dia Deus permitiu que eu ficasse de molho em casa com um problema
na perna, né? Jogando futebol. Fiquei uns 3 meses ali. Foi quando eu comecei a estudar a respeito de aconselhamento. E eu entendi que quem tinha que mudar era eu. Meu pai não era cristão. Quando eu comecei a sair, e foi, eu não lembro se era aniversário, se era Dia dos Pais, e eu fui visitá-lo. Pela primeira vez eu abracei e dei um beijo no rosto do meu pai. Eu desmontei o velho. A partir daí, todas as vezes que nós chegávamos, não só eu, mas a Graça também, ele já dava o rosto para a gente beijar. E foi isso que abriu porta e ele estudou a palavra e acabou se convertendo. Mas não espere você ficar velho, né? Vamos Desfrute tratar dessa criança antes. Então, a grande pergunta é: será que sou amado? E a resposta que ele tem que ter é sim, né? Sim. O filho tem que ter essa resposta, sim. E como que eu vou responder sim? Não é só falando. Não é só falando. Ele precisa sentir o seu carinho, você se envolver com ele, você, de alguma forma, incentivá-lo, motivá-lo nas coisas que ele está fazendo. Como eu disse, sai com ele, sai com essa pessoa, não é? Então, ele tem que saber disso. Sou amado? Sim, sou amado. Será que posso viver a minha vida da maneira que eu quero? Resposta: não. Ele tem que, dentro de 12 a 18 anos, ele tem que entender que existem coisas que ele não deve fazer. regras. Né? Regras. Então, aí seria, vamos dizer assim, algo muito importante, porque quando você coloca regras, você gera nessa pessoa segurança. Segurança. Eu lembro de pessoas que, isso é um caso real, 2 amigas saíam para, sei lá, passear à noite, né? E uma delas, a mãe e pai eram cristãos. A outra não. Quando ela estava lá fora, muitas vezes, o pai e a mãe ligavam. E aí, como está? Está tudo bem com você e tal? A outra nunca recebia isso. Quando voltava, nossa, tem tal horário para voltar. A outra. Então, o que essa outra começou a fazer? Ela começou a chegar tarde. Ninguém falava nada. Não voltava. Não, primeiro ela começou só a chegar tarde. Foi aumentando para ver se alguém. E ela chegava em casa. Ninguém sei lá, perguntava. ninguém Não. perguntava onde você teve, o que você fez. Então, essa pessoa era uma pessoa tremendamente frustrada, porque ela achava que ninguém amava, que ninguém. Então, demonstrar amor é amor prático, amor de se importar. Amor de dar-se. Eu tenho Esse é o verdadeiro amor. eu tenho uma neta que quando ela sai, hoje ela já tem 20 anos, eu ligo. E aí? Que hora? Volta tal hora, tal. Sempre estou fazendo isso, para ela saber que nós nos importamos com ela, tá bem? Bom, e finalmente essa segurança, né? E quando ela violar esses limites, ela tem que ser disciplinada. Bem, Sim. então a disciplina serve para corrigir, né? E para dar uma noção de significância da vida e quais as consequências que ela vai enfrentar. Então eu tenho vários Marcos, leia para a gente encerrar. Vários eu vou colocar aqui. Provérbios 10, 17, Marcos. Graça já abre Provérbios 12, 1. 12. Mas pode ler, Marcos. Provérbios 10, 17. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Quando é que ele não aceita? Ele só não aceita se ele não foi trabalhado lá antes.
de 6 a 12 e até antes. Então, a criança que foi treinada com respeito a quando não faz aquilo que tem que fazer e ela é disciplinada, ela vai aceitar. Agora, se nunca ouvir isso, aí de repente começa a aprontar, começa a fazer umas coisas, o pai fica irado, a mãe fica irada, aí quer, aí não adianta, aí a coisa fica brava, né? 12:1, bem. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Marcos 15, 10 e 32. Provérbios 15, 10 e 32. 15, 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. 32. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita correção fica mais sábio. Graça 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança. Não te cedas a ponto de matá-lo. Então a disciplina não é para Não é para matar. Não. deixar marcas, essas coisas. Né? Marcos 22, 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. E Graça 19, 13. O filho insensato é a desgraça do pai. É um gotejar contínuo e as contenções. Está certo? Da esposa. 19, 13. 19:3. O filho insensato é a desgraça do pai. E um gotejar contínuo as contenções da esposa. Lê a tua versão, Marcos. É melhor. Está meio. 19, 13. Não. 13. 13. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Tá bom. Para o nosso assunto aqui, a primeira parte que fala o filho insensato é a desgraça do pai. E o gotejar contínuo as contenções da esposa, isso é para outro assunto. Bem, bom, dessa forma, hoje nós terminamos esses versículos. Sim. Aprendemos então os diversos tipos de estultícia. Espero que tenha sido interessante para você e prático. E como realmente você afastar a estultícia do coração, resolver o problema de liberdade e necessidade, de segurança, onde ele tenha uma liberdade, mas de tal forma que existe limites, e isso dá segurança a ele. Sim, é uma proteção. Nós vamos encerrar, agradecendo a Deus então por esse tempo, por esse privilégio. Graça, no que você gostaria de encerrar, rapidinho? Porque a nossa família é mais importante do que qualquer coisa da nossa vida. Porque se nós, primeiro Deus na nossa vida, né? Segundo a família, porque se nós perdermos a nossa família, né? É o nosso bem mais precioso e Deus vai cobrar isso de nós. Então, né? Nós temos que ter uma família equilibrada, né? Pessoa que ama a Deus em primeiro lugar, fatalmente ela vai ter uma vida bem equilibrada. Amém. Não falei muito hoje, porque da outra vez eu falei bastante, mas quero dizer o seguinte, tem muitos pais que conversam com o filho só quando é para brigar, né? É importante conversar com os filhos sem estar nesse momento, porque a criança ela vai perceber que você está realmente a guiando, você está se importando, você dá uma direção, né? Porque no momento que você muitas vezes está brigando, etc., muitas vezes a criança não é o momento correto para dar instrução,
né? Você pode até falar, ó, você não pode fazer Você isso. tá nervoso. Mas ter outros momentos onde você senta com seu filho, tem aquele momento, leva ele para passear e dá as instruções. Isso evita de toda hora você ter que ficar brigando com ele, né? Sim. Então, O que você falou é muito interessante, porque a pessoa disciplina a criança e abandona a criança. Eu te odeio, entendeu? Então, assim, Se eu fizer isso, eu te mato. então, a disciplina é amor, não é desgraça, não é para você acabar com a vida do teu filho. E tem uma outra coisa também, quando você disciplina, no final, filho, eu te amo, né? Papai fez isso, ou a mamãe fez isso, porque você se comportou mal, né? Eu te avisei, você está informado disso. E sempre Mas, apresentar biblicamente. E também há uma reconciliação. Nunca ficar brigado, entendeu? Também. Tem que ter uma reconciliação. Mais alguma coisa? eu acho que assim, ninguém, não tem escola para pai, né? Mas tem a Bíblia, Sim. tem livros. Então, se você é pai, é legal você instruir na Bíblia, instruir em livros, porque isso vai te preparar para ser um bom pai, né? Amém. Tá vendo? Ele falou pouco, mas falou tudo. Porque, Tudo. né, se você Sintetizou não tudo. conhece o seu manual de procedimento, como é que você vai agir? Exatamente. Muito bom. Amados, chegamos a mais um final aí de nosso podcast. E agradecemos aí o Caio que está conosco. E espero que de alguma forma aquilo que nós discutimos hoje tenha sido muito útil para você em termos práticos. E que você possa estar orando pelo nosso ministério, se envolvendo com a gente, só alertando toda quarta-feira, 18h30, e sexta-feira também, 18h30, nós estamos ao vivo no YouTube. E você pode entrar ali, entre em nosso canal, Raul Nogueira Canal, se inscreva, dá um ok, né? Toque o sininho para receber as novas lives e que você olhe por nós, ok? Se você realmente gostou, compartilhe, né? Nós estamos aí quase chegando a 40 mil visualizações, mas as inscrições são pouquíssimas, 1.250 e pouco. Então, quanto mais você divulgar, comentar, o Google vai entender que o que nós estamos fazendo é relevante. Tá bom? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor e até a próxima. Amém.